Olá, pessoal, boa noite. Todo mundo me ouvindo? Ei, Dani, quanto tempo? Estava de viagem. Ai, que delícia. A aula passada não está na plataforma ainda? Pois é, eu não sei o que que houve. Algumas pessoas me falaram isso hoje, eu mandei para o suporte. Porque, na verdade, a gente tem o prazo de 48 horas, né, para colocar na plataforma, mas por algum motivo essa última não entrou. Eu já É, mandei eu queria ver hoje e não deu. outro, gente, sinto muito. Mas realmente não sei o que que aconteceu. A gente teve uma mudança de equipe também no suporte. Então, eu acho que, de repente, isso passou desapercebido aí pela pessoa que está responsável, mas eu tô correndo atrás porque a gente tem esse prazo aí para colocar na plataforma. Quem puder, então, abrir a câmera. Fabi, opa, eu acho que tem microfone aberto aí. Fabi, se você puder liberar para eu colocar aqui na apresentação. Tá sem áudio. Você tá sem áudio, tá com o microfone fechado. Eu não estava te escutando, por isso eu não Ah, estava conseguindo entender o que você estava me pedindo, mas agora eu já não, botei aqui. tranquilo. Eu acho que vocês vão conseguir aqui na minha. Ah, tá. O que que vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo qual tela, minha? A tela de intervenção psicológica em situações de Ah, emergência. beleza, beleza. Porque eu ainda tô me entendendo com esse negócio de dois computadores, assim, dois telas, dois monitores. Meu marido colocou para facilitar a minha vida, mas eu confesso que eu ainda tô toda enrolada no negócio. Bom, então vamos lá. Eu não vou. Hoje a gente sempre dá um tempinho aí para todo mundo entrar, né? Mas como é um tema que tem mobilizado bastante vocês e a gente, enfim, eu pensei que eu iria dar essa aula em duas aulas e a gente já está na quarta, então é melhor a gente começar, tá? Até porque eu quero dar uma quebrada. Eu até pensei quando eu estava montando hoje, quando eu estava revisando o conteúdo para trazer para vocês, hoje eu pensei em trazer, já avançar mais, trazer mais conteúdo. Mas, considerando a aula de hoje e o que a gente vai discutir, que aí eu acho que a gente já está se aproximando mais, né? Inclusive, para poder discutir o trabalho de orientação parental, a partir de todos esses conhecimentos, então eu acho melhor, achei melhor a gente ter um momento mesmo de discussão e de reflexão, tá? Então, a gente está na nossa quarta aula aqui, né? Passa. Na nossa quarta aula. E hoje a gente vai entrar. A gente já falou, né, de saúde. A gente tem esse tempo inteiro. A gente está falando de saúde mental, óbvio, né? Quando a gente está falando de atuação no contexto de emergência. Mas até então a gente estava focando em alguns aspectos que tangenciam isso, né? Então a gente falou dos próprios conceitos, a gente falou da especificidade, né? O que configura uma situação de emergência, de desastre, a gente falou do luto, né? Então, de alguma maneira, né? Do luto específico, a gente falou dos rituais de luto também, e que tudo isso, obviamente, tangencia o campo da saúde mental. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais de manifestações clínicas, né? Para além do luto, tá? E que é importante para a gente, manifestações clínicas que têm a ver com uma situação traumática, né? E aí, considerando, então, que os desastres e as emergências, elas são, são situações que podem, com este potencial de causar trauma, tá? Ah, todo mundo vai sair traumatizado de uma situação como essa? Não necessariamente, porque a gente sempre vai considerar as diferenças individuais e o nível, né, ali de contato com aquela situação, com aquela emergência. E é sobre isso que a gente então vai falar um pouquinho, né, mais específico sobre como a própria OMS se pronuncia, né? O que que existe de protocolo. Eu vou mostrar para vocês o que que existe no Conselho. O Conselho começou a prestar atenção nisso em 2005, tá? Então, se eu não me engano, 2005 ou 2013?
vou rever aqui para vocês, e eu pretendo até compartilhar a página para vocês entenderem mais ou menos onde é que vocês podem achar essas diretrizes, mas, na minha opinião, o Conselho ainda está muito tímido, sabe, nessa discussão. Vocês vão entender por quê. Então, eu preferi hoje fazer uma aula um pouquinho mais dinâmica e trazer também posicionamento aqui, a nosso posicionamento, né, em relação a isso. Bom, o que a gente precisa, né, para falar de uma forma geral de saúde mental nas emergências? A gente precisa entender que muita gente é atingida, tá? Quando a gente está falando, pensando lá em todo o conceito que a gente já passou de situação de emergência, de desastre. Então, a gente precisa entender que diferentes populações elas são atingidas. A gente pode pensar nas pessoas que moram próximo ali, a região do acidente, né, onde o acidente aconteceu, aquela comunidade local, ela é afetada. Então, se caiu um avião ali naquela região, teve um deslizamento de terra, teve um incêndio, né, de grandes proporções. Então, ele aconteceu sempre em um lugar, dentro de uma determinada comunidade. Essa comunidade ela é considerada também vítima. Tá? Os profissionais envolvidos no resgate, então médico, enfermeiro, socorrista, bombeiro, né? Eu já trabalhei com... E isso a gente não pode esquecer, tá? Quando a gente vai pensar ali, vou falar disso mais para frente, nos níveis de vulnerabilidade e nas populações que a gente precisa priorizar para fazer o que a gente chama de primeiros socorros psicológicos. Vocês vão entender um pouco do que é isso hoje. Então, a gente pode pensar, né, nos profissionais de resgate, nos sobreviventes, obviamente, nos familiares dessas pessoas, né, nos familiares que estão enlutados, mas também nos familiares dos sobreviventes e, na verdade, todo mundo que, de alguma maneira, teve contato com a notícia é considerado, né, ou vítima ou de alguma maneira, pessoas ali que potencialmente são afetadas por aquela situação, tá? Pela emergência ou pelo desastre. E aí, para isso, né, para a gente conseguir, né, começar a entender e classificar os níveis de vulnerabilidade, essa classificação aqui ela é super importante também para quem está fazendo o planejamento das intervenções quando acontece uma situação como essa, então defesa civil, né, os próprios órgãos de assistência social, enfim. Todo mundo, de alguma maneira, segue essa classificação, tá? Uma classificação internacional, digamos assim. Então, a gente tem ali no primeiro nível, né, de todo mundo que pode ser afetado, que foi afetado, que é afetado numa emergência, a gente tem os sobreviventes primários, tá? Que, obviamente, foram aqueles mais expostos ao acontecimento traumático. Então, quem perdeu alguma coisa, quem perdeu um parente, quem sobreviveu ali, né? Quem estava ali, por exemplo, no avião e sobreviveu, enfim. Então, o sobrevivente primário, ele é aquele que foi mais exposto ao acontecimento traumático, portanto, está numa condição de maior vulnerabilidade psíquica. Os sobreviventes secundários, que normalmente são os parentes enlutados das vítimas, então é aquela pessoa que, de fato, perdeu alguém, né, no acidente aéreo, por exemplo. As equipes de resgate, elas estão aí já nesse terceiro nível, então, isso é muito importante quando a gente está falando de situações de emergência e desastres, porque a gente não pode perder de vista que os profissionais que estão ali prestando assistência, por mais preparados que eles estejam, eles também estão muito suscetíveis a serem afetados de uma forma traumática por aquele evento, né? Então, eu já acompanhei médico, né, que depois acabou desenvolvendo um transtorno de estresse pós-traumático a partir de uma emergência específica que ele atendeu e que foi muito disruptiva, né? Foi muito diferente de tudo que ele já tinha vivido. Bombeiro, eu já fiz grupos com bombeiros e a gente pensa, poxa, mas essas pessoas trabalham com isso todos os dias, mas a gente não sabe, lembra daquela ideia de que todo desastre, toda emergência é um novo desastre, uma nova emergência. É sempre algo que pode ser muito semelhante a outros acontecimentos, mas com uma configuração específica. Nenhum acidente é igual ao outro, nenhuma emergência é igual a outra. Então, a gente nunca sabe exatamente qual delas vai nos mobilizar, né, a ponto de nos colocar numa situação de vulnerabilidade psíquica. Isso vai acontecer com os profissionais de resgate. No quarto nível, a gente tem, como eu falei, a comunidade atingida, então, a comunidade onde aconteceu
o evento, o incidente, e a gente tem um quinto nível que somos todos nós, né? Que são as pessoas que, após ouvirem ou verem reportagens, tá? Elas experimentam intensidades variáveis de sofrimento. E hoje a gente tem isso ainda mais complexificado, porque hoje a gente tem uma globalização, né, na divulgação das informações, a gente tem fácil acesso às informações. Hoje, infelizmente, aconteceu um acidente muito rapidamente, você consegue ver foto, né? Você consegue ver vídeo, até que essas coisas sejam bloqueadas e que sejam retiradas do ar, sempre tem alguém que faz um vídeo e que viraliza, sempre tem alguém que faz a própria mídia muitas vezes faz um sensacionalismo, né? Então é muito comum. Acontece uma emergência, acontece um desastre, eu denunciando a minha idade, vocês lembram daqueles pam, 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 da Globo? Que aí você tinha certeza que ali ia dar ruim, era desesperador, você estava vendo a programação normal, né, sua sessão da tarde, ali, seu desenho animado, e vinha um pam, 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 você falava, ferrou, alguma coisa importante, grave aconteceu, e aquilo ficava se repetindo nos intervalos das programações. Às vezes as programações eram cortadas. E a coisa é tão grande que marca, né, Fá? Assim, isso, eu acho até que eu não acredito que tenha acabado, eu não sei se acabou. Não, Acabou? não acabou não, ainda tem. Pam, 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 Ainda pam. tem, né? Mas marca a gente de um jeito, né? Isso assim, sem pensar numa situação específica que você tenha vivido, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, e aí é importante é importante também, e que eu acho que é uma coisa que é ignorada muitas vezes pela gente até no consultório. O quanto que, por exemplo, diante de uma tragédia, aquele paciente, todo dia que a gente está recebendo todos os dias, ele às vezes traz isso na psicoterapia e isso não é olhado. Sendo que ele foi exposto também, né? A partir do entendimento da ciência do trauma e da ciência das emergências e desastres, ele também foi exposto àquela situação potencialmente traumática. Ele pode experimentar, todos nós experimentamos alguma intensidade de sofrimento, tá? E isso a gente, não só com emergências e desastres, mas com incidentes graves que envolvem crianças, por exemplo. Eu sou muito afetada por qualquer coisa que envolva criança, né? Aquilo é capaz de tirar meu sono, de eu viver numa condição de estresse durante algum tempo, né? É claro que essa intensidade ela vai ser variável, para a maioria das pessoas não vai evoluir, por exemplo, para um TEPT, mas a gente precisa pensar que aquelas pessoas que estão tendo contato com aquela informação, elas também, em algum nível, são colocadas numa condição de vulnerabilidade que, quando se soma a outras vulnerabilidades daquele indivíduo, isso pode ser suficiente para ser muito disruptivo, tá? Então, a gente não pode... É isso, cada aula que eu trago para vocês, eu reafirmo, né, aquela nossa conversa inicial de que todo psicólogo deveria estudar um pouquinho sobre isso. Porque todo mundo, você pode receber no seu consultório uma pessoa que ouviu uma reportagem e que aquilo a desorganizou muito, tá? Então, é aconselhável que todo mundo, tá, exposto a um acontecimento traumático, sejam assistidas psicologicamente. Essa é a recomendação, inclusive, da OMS. Então, assim, no mundo ideal, todo mundo, inclusive aquele seu paciente que ouviu uma reportagem, que aquela reportagem, né, que foi exposto de alguma maneira ao incidente, à emergência, ao acidente, que ele receba, né, que ele seja assistido psicologicamente. Claro que dentro do nosso contexto social isso é meio inviável, mas isso é o que é preconizado, né, pela Organização Mundial de Saúde desde 2005. E aí, o que é de que forma essas pessoas precisam ser assistidas psicologicamente? Tendo acesso aos primeiros socorros psicológicos, tá? Esse é um termo utilizado, esse é o termo formal aí, utilizado para esse suporte inicial que se dá para questões emocionais. Então, por exemplo, eu atuei logo que eu cheguei aqui em Brasília, quando iniciou a pandemia, eu fui convidada por uma equipe da Fiocruz, por conta dessa minha experiência, né, para a gente prestar um serviço para a população. Então, não sei quantas de vocês, acho que muita gente conhece a Débora Noal, né, que é uma psicóloga sem fronteiras, né, que tem
o livro mais famoso dela é aquele livro Humano do Mundo, então ela tem uma atuação muito, muito proeminente, né, nesse cenário. E ela que coordenou essa equipe, e a gente trabalhou exatamente com isso, né, com os primeiros... sumiu aqui, peraí, gente. Nessa proposta de primeiros cuidados psicológicos, tá? A pandemia, ela foi considerada uma situação de emergência, que não teve ali, né, na minha opinião, o Ministério da Saúde coordenou algumas ações, aqui em Brasília a Fiocruz coordenou outras, mas ainda, na minha opinião, de forma muito, muito precária. Eu participei do projeto durante alguns meses, dando supervisão para os psicólogos que estavam oferecendo ali os primeiros socorros psicológicos, e aí eu via o quanto que as pessoas estavam despreparadas, né, para aquilo. Eu via o quanto que, apesar da gente ter o protocolo da OMS, apesar de a gente ter um outro protocolo que foi criado pelo próprio conselho, a gente não teve esse suporte, né? Então, o projeto era um projeto que era para durar pelo menos um ano, ele durou 3 meses, porque não se investiu dinheiro, né, suficiente. E era um negócio bem bacana, tá? Tinha tudo para ser bacana, porque cada ligação que eu ficava na coordenação, monitorando as ligações, a gente tinha um sistema. Quando essas ligações eram recebidas, né, eu conseguia ver quem estava em ligação, então quem era o psicólogo que estava em ligação, e esse psicólogo tinha que fazer um registro dentro desse sistema, classificando o nível de vulnerabilidade, né, escrevendo o que ele fez, então que tipo de orientação que ele deu, se era necessário ligar novamente para aquela pessoa e fazer um monitoramento, por exemplo, de risco de suicídio. A proposta era bem interessante, mas, infelizmente, né, não durou como ela deveria, mas a ideia é essa, né, desse suporte inicial, ou, em outras palavras, né, uma resposta humana, humanizada, de suporte para uma pessoa que está em sofrimento ou precisa de acolhimento nesse contexto, tá? E aí, faço parêntese para dizer por que eu acho que o nosso conselho ainda está engatinhando nessa discussão, porque hoje, quando se fala em primeiros socorros psicológicos, apesar de ter essa palavra, não é uma atividade que é restrita, né, ao psicólogo. Então, qualquer pessoa pode prestar os primeiros socorros psicológicos, tá? Óbvio que, né, que é preconizado que essa pessoa tenha uma capacitação, óbvio que é preconizado um monte de coisa, mas na prática, muitas vezes, isso não acontece. Então, tem muitas equipes que vão oferecer ali, né, o que a gente chama de primeiros socorros psicológicos e que não são, de fato, psicólogos, né? E aí não existe uma normativa, não existe... Agora, tá, e aí mas é polêmica por quê? Tá bom, e se for só psicólogos? Os psicólogos de fato estão preparados para fazer isso? Então, a gente tem, né, digamos assim, o imbróglio, né, quando a gente está falando de primeiros socorros psicológicos, tá? Porque, pela definição, qualquer pessoa poderia oferecer um suporte ou oferecer uma resposta humana de suporte para quem está em sofrimento e precisa de acolhimento. Mas como faz isso? A gente tem muito poucos protocolos, muito poucos diretrizes em relação a isso. E para quê, né? Para que serve? Para que a gente deveria investir nesses primeiros socorros psicológicos? Porque as pessoas vão reagir de alguma forma, né? Sejam vivendo a situação, sejam recebendo a notícia daquela situação, seja trabalhando, as pessoas vão reagir e essas reações elas vão depender da natureza e severidade do acontecimento traumático, de vivências anteriores de acontecimentos estressantes, do suporte social que essas pessoas têm na vida cotidiana, da sua saúde mental, né? E aí considerando o histórico pessoal e familiar dessa pessoa, da cultura e tradições nas quais o indivíduo está inserido, da sua idade, né? Porque cada faixa etária ela possui diferentes mecanismos de enfrentamento diante de uma situação potencialmente traumática. Então, teoricamente, quando a gente estivesse ali oferecendo os primeiros socorros psicológicos, a gente deveria ser capaz de avaliar tudo isso, né? De avaliar a intensidade dessas reações, se essas reações são esperadas, não são esperadas diante desse contexto, se essas reações elas estão acompanhadas aí, né? Ou pior, não, agravadas por um contexto mais particular,
de saúde mental ou psicossocial, tá? Na hora que eu tô ali ofertando essa primeira escuta, esse primeiro contato. Só que eu repito, eu acho que a maioria de nós não sabe como fazer isso, né? A maioria de nós não teve essa capacitação para oferecer esse tipo de escuta, esse tipo de avaliação, esse mapeamento. Então, depois que eu escuto essa pessoa, a partir do que ela me contou, né, o que eu faço, para quem eu encaminho. Então, quando a gente estava trabalhando aqui na pandemia, a ideia era fazer uma primeira avaliação para, por exemplo, não, então eu preciso encaminhar essa pessoa. Claro que, nesse caso, como era vinculado ao governo, né, vinculado à Fiocruz e ao governo, a gente ia fazer um encaminhamento sempre dentro do SUS, tá? Mas nessa perspectiva de rede, não, tá? Essa pessoa aqui eu posso encaminhar para um CAPS, eu posso encaminhar para atenção básica, para ali ela receber um outro tipo de suporte que ela está precisando de orientação de saúde, enfim, ou não, eu preciso encaminhar essa pessoa para uma emergência psiquiátrica, né? Então, a gente ia fazendo esse tipo de avaliação para entender como que a rede, né, poderia receber, acolher essa pessoa além dali da nossa conversa, porque a gente limitava ali o número de... A gente poderia ligar de novo para a pessoa, né, poderia retomar o contato com a pessoa, mas a ideia, obviamente, não era fazer psicoterapia. Então, isso que a gente faz num contexto imediato, durante uma emergência ou logo após uma emergência, então, tem um nome, tá? Dentro da literatura, que são os primeiros socorros psicológicos. Esse procedimento, ele envolve prover cuidado prático e de suporte, que respeite os limites da pessoa atendida. Isso parece bem óbvio, né? A Emily está perguntando aqui como as pessoas sabiam desse serviço. Ele foi divulgado aqui no Distrito Federal, né? Então, porque era um atendimento aqui para uma organização dentro do Distrito Federal. Então, as pessoas tinham acesso na mídia, no rádio, né, na internet, no Instagram, nas mídias sociais, essas pessoas tinham acesso a esse número de telefone. E quando elas ligavam, por exemplo, porque aqui em Brasília ele é um pouquinho diferente, agora eu não lembro se é 192, enfim. Quando elas ligavam para esse número, né, para esses números de emergência, tinha alguém falando sobre todas as opções. E uma das opções era, inclusive, ser redirecionado para a gente, né, para a nossa central aí de acolhimento. Então, a gente recebia bastante chamadas ao longo do dia, bastante mesmo. As pessoas souberam disso pelas mídias. Óbvio que teve gente muita gente continuou sem saber, mas, de uma forma geral, teve reportagem, teve no jornal local, né, tudo isso. E aí, o que eu estava falando, pode ser meio óbvio, né, quando a gente fala de prover um cuidado prático e de suporte que respeite os limites da pessoa atendida. E por que essa ênfase no respeitar os limites da pessoa atendida? Porque muitas vezes o psicólogo ele tem uma noção, né, ele tem uma ideia, e o não psicólogo mais ainda, o leigo mais ainda, que está ali prestando os primeiros socorros psicológicos, que ele tem que aplacar o sofrimento, ele tem que, a qualquer custo, minimizar o sofrimento. E a gente não tem como fazer isso numa situação como essa. Tá? O que a gente faz, e para que a gente testa os primeiros socorros psicológicos, é para a gente evitar o agravamento daquilo que está já em curso naquele momento. Mas aquilo que está em curso naquele momento precisa estar, tá? E precisa ser aceito, precisa ser acolhido daquela forma. Então, óbvio, né? Essa pessoa está machucando, está quebrando tudo, está ameaçando se machucar alguém, precisa ter uma intervenção mais direta. Mas fora isso, eu não vou, né? Não é o meu papel fazer aquela pessoa parar de chorar, ajudar aquela pessoa a não sentir raiva, medo, seja lá o que ela estiver sentindo. O que eu preciso é estar ali acompanhando essa pessoa para que isso não evolua, né? Com gravidade para um quadro clínico. Eu vou até trazer aqui para vocês, vou ler algumas estatísticas, mas é esse o nosso objetivo. Então, a gente precisa respeitar o limite da pessoa atendida. Tá? Uma vez eu fui fazer um atendimento, o rapaz me falou, eu não aguento mais falar sobre isso, eu não quero falar. Né? Porque todo mundo está me perguntando sobre isso, todo mundo está me perguntando como eu estou, eu não quero mais falar. E aí, a única coisa que eu disse para ele foi,
Experimenta, então, dar para as outras pessoas esse limite que você está me dando agora. E aí foi a hora que ele se emocionou um pouco e falou, eu não... Para você eu consegui, eu não estou conseguindo com as outras pessoas. Então, percebe ali? Eu não insisti para que ele falasse daquela dor e daquela raiva, ele saiu dali sem falar da dor e da raiva, né? Porque ele saiu dali encorajado para colocar o mesmo limite que ele estava colocando em mim, nos familiares, nos repórteres, nas outras pessoas que estavam insistentemente pedindo para que ele falasse para os amigos, né? Sobre o que aconteceu com ele. Gente, tem uns erros de português aqui, eu vou consertar. Então, a gente, né, cuidado prático e de suporte que respeite os limites da pessoa atendida, acesso às necessidades e preocupações, então a gente vai, né, tentar entender ali do que aquela pessoa precisa, com o que ela está preocupada, se é possível de alguma maneira, né, de uma forma concreta, amenizar, porque às vezes é isso, eu estou preocupada porque eu estou aqui tendo que resolver essa situação e daqui a pouco vai dar o horário da minha filha sair da escola. E aí a gente vai oferecer um suporte prático em que sentido? Você tem como ligar para alguém para ir buscar sua filha? Não tem? Né? Você vai precisar buscar sua filha sei lá, alguém da equipe pode ficar aqui esperando obter informações sobre essa pessoa? Estou dando um exemplo aqui para vocês, mais genérico, né? De um cuidado prático. Então, a gente precisa entender ali quais são as necessidades, quais são as preocupações e quais dessas necessidades e preocupações já é possível a gente de alguma forma sanar ali. Auxílio para atender as necessidades básicas, então acontece muito, né, dependendo principalmente os desastres naturais, então essas pessoas ficarem sem comida, sem casa, né, e aí isso é importante, isso também está incluído nos primeiros cuidados psicológicos. Escuta, mas sem pressioná-los a falar, né, que é esse exemplo que eu dei desse rapaz. Confortá-las e ajudá-las a se sentirem mais calmas para tomar decisões, então mais calmas ali, naquele momento, né, para tomar as decisões, auxílio para compreender as informações, porque é muito comum essa distração, né, é uma reação comum nessas situações, nessa reação aguda ao trauma, né, uma certa distração, uma certa dificuldade de compreender o que está sendo dito, então a gente pode estar ali junto, auxiliando para que as pessoas compreendam, né, onde é que elas têm que ir, o que elas têm que fazer para receber informação dos seus familiares. Serviços de suporte social, então, abrigo, né, se for necessário, hospital, enfim. E protegê-las, obviamente, de outros perigos, porque em algumas situações as pessoas ficam ali no entorno, né, da situação emergencial. Às vezes um desastre, as pessoas se recusam a sair, né, até obter informações, e às vezes elas estão numa zona de perigo, então a gente precisa ali trabalhar para protegê-las também de alguma forma. Tá ok para vocês, gente, até aqui? Os primeiros socorros psicológicos, eles são oferecidos no primeiro contato, então, com essas pessoas vitimadas, o que geralmente ocorre durante ou imediatamente após uma situação de emergência. Por que durante? Porque a gente tem situações de emergência que vão se estender, tá? Principalmente, por exemplo, desastre natural. Então, uma situação de chuva, desabamento por chuva. Normalmente, enquanto a chuva não para, a gente tem ali aquela situação de emergência acontecendo, sendo agravada, às vezes durante semanas, tá? Então, ali, enquanto os primeiros socorros psicológicos, eles podem acontecer durante ou imediatamente após. Esse tipo de atendimento, como eu falei, ele pode durar horas, dias ou até mesmo semanas, dependendo da duração e gravidade do acidente. Por exemplo, o incêndio lá na Boate Kiss, apesar de ele ter durado, né, de ter sido um episódio de um dia, a assistência a essas vítimas, né, e os próprios primeiros cuidados psicológicos, eles se estenderam por vários dias. Tá? Então, só eu fiquei uma semana lá, mas teve gente que ficou muito mais tempo. Pode-se avaliar, né, nessa modalidade de atendimento indivíduos que requerem cuidados avançados em saúde mental, e é aquilo que eu falei, né? Aí precisa ser o nosso raciocínio clínico, já desde o primeiro atendimento, para tentar mapear. Então, quem é que precisa de cuidados avançados? Por exemplo, pessoas que estão gravemente feridas, né? Pessoas
estão abaladas emocionalmente, que não conseguem cuidar de si mesmas ou de outros pelos quais são responsáveis. Então, eu me lembro que teve uma aula que eu trouxe o exemplo de uma mulher que chegou no aeroporto para receber notícia do marido com o peito vazando de leite. E aí alguém perguntou para ela onde é que estava a filha, ela tinha deixado a filha sozinha em casa. Tá? Tamanho desespero dela, deixa uma bebê, né? Ela cometeu um crime, deixa uma bebê sozinha em casa, veio com o peito vazando de leite. E aí o trabalho da psicóloga foi assim, tá, dá para você voltar, tem alguém que você possa ligar para ir agora na sua casa e ficar com a sua filha enquanto você não chega? E aí parece que rolou, depois ela rolou uma mobilização, alguém foi para casa dela, ela foi ordenhar o leite, enfim, né? A gente precisa reconhecer essas pessoas na multidão, tá? Que não conseguem cuidar de si mesmo ou de outros pelos quais são responsáveis e pessoas que podem ferir a si ou a outros, tá? Então, esses seriam, digamos assim, os níveis de maior, quem está ferido, quem está claramente sem condições de se cuidar, e que tem um potencial, inclusive, de piorar aquela situação. Então, essas são as primeiras pessoas que a gente precisa acolher, atender e, se houver necessidade, encaminhar. E aí, gente, assim, para a grande maioria da população, tá? Um desastre é uma situação de emergência que causa reações de estresse emocional que são transitórias, né? Ou seja, são passageiros. Para a maioria da população menos afetada, tipo a gente aqui que leu a notícia, ou ali o membro integrante daquela comunidade, em tese, né, a gente vai viver reações de estresse emocional, mas elas vão ser passageiras, né? E elas são esperadas em decorrência daquilo que acontecer. E entre essas reações, a gente tem, por exemplo, como as mais clássicas, né? A baixa concentração, que é assim, aquela sensação de estar meio perdido, né? Sem saber o que faz, o que pensa, o que sente, para onde pede ajuda. E alteração de humor, obviamente, tá? Que são comuns e caracterizam uma reação ao luto e à perda, mesmo que esse luto e mesmo que essa perda seja uma perda simbólica, né? Não seja uma perda concreta. Aquilo tudo que a gente já conversou até então. Quando eu escuto, por exemplo, uma notícia, né, de uma criança que foi assassinada, no meu caso, né, situações que me mobilizam muito. Um próprio acidente aéreo, eu acho que talvez por conta dos pós-acidentes em que eu trabalhei, são notícias que me mobilizam demais. Eu não tenho ali uma perda concreta, né, mas eu vivo uma perda simbólica aí da previsibilidade do mundo, né, da sensação de que o mundo é um lugar seguro. E isso já é suficiente para gerar em mim algum tipo de reação de estresse. Óbvio que na maioria das vezes, para a maioria da população, isso não vai evoluir, tá? Mas isso pode acontecer, né? E se acontecer, a gente precisa entender quais são os condicionantes disso, tá? Eu falei que eu ia trazer aqui, deixa eu ver se eu acho a estatística. Ó, durante ou após situações de emergência, os serviços de saúde mental frequentemente apresentam um aumento na busca de atendimento. Isso é um dado, tá? Segundo a OMS, né, é um dado que está no livro, o livro é um pouco mais antigo, então o dado é de 2005. Segundo a OMS, esse aumento na procura, né, então aconteceu uma situação de emergência e desastre, independente lá da minha classificação de exposição ao risco psíquico, de uma forma geral, já existe um aumento pela procura de atendimento de saúde mental. Esse aumento é de 5 a 10% na população com distúrbios mentais suaves ou moderados, incluindo alterações de humor e quadros ansiosos. Em relação a indivíduos com histórico anterior de transtornos mentais mais severos, a procura aumenta em 1%, tá? E aí, o que a gente está chamando de transtorno mental severo? Psicose, transtorno de humor, de ansiedade intenso. E a gente tem também um aumento de quadros de alcoolismo e drogadição e transtornos mentais e comportamentais em crianças e jovens. E aí, esses dados vão mostrar o quê? Que todos somos afetados. Então, durante muito tempo se tentou, né, durante a pandemia, poupar as crianças do que estava acontecendo, das notícias, e é claro que isso foi uma recomendação válida, né? Não deixa a criança ficar assistindo TV, acompanhando, porque na pandemia era o dia inteiro. Tinham canais, tipo, sei lá, aquele lá dos canais pagos, né? Eu esqueci o nome do canal. Globo News, sei lá,
que era o dia inteiro estatística de morto, estatística de, né, de tudo. Então, assim, tinha uma recomendação de não expor as crianças a isso, porque as crianças, elas também, né, vão ser afetadas de alguma forma por essas notícias. E aí é necessário exatamente que os serviços, né, que nós, profissionais de saúde, a gente tenha condições de entender. Então, teoricamente, era para todos nós estarmos em algum nível de alerta quando acontece uma situação emergencial, tá? Ou a situação de desastre, sabendo que pode haver um aumento da procura e pode haver um nível de afetação maior naquelas pessoas que já tinham alguma morbidade, pode ter alterações comportamentais aí em crianças e adolescentes, né, dependendo da magnitude do evento, tá? Então, esses aqui são estatísticas da própria OMS, que provavelmente já devem ter mudado aí, né, esse livro adiante da pandemia, mas é só para mostrar para vocês que existe esse mapeamento e essa constatação de que há o aumento da procura por atendimento nos serviços de saúde mental, quando em decorrência de desastres, de acidentes, tá? Fala, Dani. Eu queria compartilhar com vocês, que eu vou ter que sair logo da reunião. Eu estava no Marrocos quando foi o terremoto. E, e eu, quando estava lá, né, pra gente, aqui no Chile, a gente está acostumado ao terremoto. Então, para mim, só foi um movimento forte. Não fiquei muito. Eu não tenho medo geral de terremoto. Mas a minha dúvida foi o que eu tinha que fazer. Eu pensava, eu acho que eticamente, meu dever é sair do hotel, né, e acalmar as pessoas, porque estava todo mundo gritando, chorando, correndo. É a primeira vez que tinha terremoto nesse lugar, então as pessoas estavam muito nervosas. Mas meu problema é que eu não falo nem árabe nem francês, né? Então, eu fiquei com medo assim também de sair, né? Bom, eu estava lá, né? Mas eu também estava sendo vítima da emergência, né? Mas eu fiquei com essa dúvida porque eu pensei assim, não, eu deveria sair e acalmar as pessoas, né? Mas fiquei com a dúvida pelo tema do idioma. Eu falei, eu não Sim, consigo, não vou conseguir, não vou conseguir calmar ninguém. é uma barreira importante. É uma barreira, é algo que se discute muito, né? Essa barreira linguística. Então, assim, é uma dupla resposta à sua pergunta. Do ponto de vista ético, sim, né? Pelo menos no Brasil a gente considera que sim, dentro das nossas regulamentações a gente considera que sim. No entanto, a gente não pode ignorar a questão linguística, a questão da comunicação, que é crucial para a gente fazer esses primeiros socorros, porque a gente tem que ter uma comunicação clara, objetiva, assertiva, né? E minimamente um conhecimento de para onde a gente pode, o conhecimento daquela localidade, do plano, né, do plano de contingência daquela localidade. Então, por exemplo, aqui, para a gente trabalhar, quando eu cheguei aqui para eu trabalhar nesse projeto, eu precisei conhecer o plano de contingência do Distrito Federal para a pandemia. Tá? Então, eu não posso simplesmente chegar lá. É claro que vão existir situações que você vai chegar lá e, né, você vai prestar ali os primeiros socorros psicológicos. Mas continuar trabalhando sem ter essas informações, né? Então, sim, eticamente deveria ser uma obrigação de todos nós como profissionais de saúde. No entanto, tá? Quando a gente pensa aí no custo-benefício, né, do quanto que essa atuação ela de fato vai ser útil, a gente precisa não só de uma preparação, mas a gente precisa dessas informações e dessa facilidade de comunicação, né? Então, de fato, o ideal não seria você ter ido lá apoiar, considerando que tinha uma barreira significativa que poderia atrapalhar a compreensão, né? Cultural também, né? Porque Cultural também, a gente não sabe, eles têm eles são muito cultural machistas, então também. nem sabia se eu como mulher poderia me aproximar de alguém, se alguém pode ser tocado, não pode ser tocado. Não tinha nenhum plano de contingência, então eu não sabia nem onde encaminhar ninguém. Todo mundo foi para a praça só. E morreu muita gente, porque as pessoas corriam e, e as casas caíam, né?
por cima da gente. Gente, que horrível, nem imagino. E é isso, e ainda tinha esse outro ponto que precisava ser considerado, o quanto que você também é vítima, né, daquela situação que aconteceu. A gente tinha um protocolo na... Aqui, a Silvia falou que saiu de Marrocos uma semana antes do terremoto e que também ficou abalada com a notícia, porque é isso, né? Em alguma medida também foi exposta, considerando que gerou ali uma identificação. Caramba, eu estava lá uma semana atrás, poderia ter sido comigo, né? E dependendo esse pensamento, dependendo essa reação, dependendo das características individuais, ela poderia evoluir aí para uma reação de estresse mais aguda, mais intensa, né? Então, isso tudo a gente precisa ser capaz de avaliar, inclusive em relação a nós mesmos. Então, dentro da Força Aérea, por exemplo, a gente tinha um protocolo que, se o acidente tivesse acontecido dentro da organização onde um determinado psicólogo trabalhasse, esse psicólogo não seria acionado, nem para fazer investigação, porque lá na Força Aérea, a gente participava. Na verdade, quando acontece um acidente aeronáutico, a Força Aérea tem um Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e por ser, né, uma instituição federal, todos os acidentes, sejam eles com aeronaves militares ou civis, eles vão sempre ser investigados por esse Centro de Investigação e Prevenção. E existe uma linha de investigação que se chama aspecto, que é o fator humano, aspecto psicológico. Aí tem o fator humano, aspecto médico, o fator humano, aspecto operacional e o fator humano, aspecto psicológico. E os psicólogos são capacitados para investir, então, para investigar. Então, eu também fiz um curso, né, de investigação de acidente aeronáutico. Então, assim, aquele psicólogo que estava naquela instituição onde o acidente aconteceu, naquela organização onde o acidente aconteceu, ele não poderia participar nem da investigação, nem do suporte, porque ele era considerado vítima, né? Quem participasse da investigação não poderia participar do suporte, porque a gente tem acesso a informações, a vídeos, a imagens, né, dos acidentes que são que têm um potencial traumático. Então, assim, a gente acaba tendo acesso para poder fazer a investigação, acesso a todo o material que foi produzido, a gente acaba tendo acesso a conversa da caixa preta, a um monte de coisa que tem o potencial de traumatizar. Então, assim, aquele que faz a investigação não dá o suporte, aquele que dá o suporte não faz a investigação, né? Também por conta dessa vinculação. Então, dentro da aeronáutica tinha isso muito bem marcado. Quando a coisa vai para a sociedade civil, aí é muito complicado, porque a defesa civil hoje, né, aconteceu um desastre natural, como esse, um terremoto. Hoje, no Brasil, a Defesa Civil é a grande responsável, junto com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde fica mais para as pandemias, né? Para a pandemia. Mas a Defesa Civil, ela normalmente é o órgão local ali que vai assumir para botar em ação o protocolo de contingência, né? A diretriz de contingência. Só que, gente, na Defesa Civil não tem psicólogo, e aí eles vão acionar, né? Vão acionar quem? Eles vão para o SUS para acionar esses profissionais, mas muitas vezes esses profissionais não têm uma capacitação específica. Aí o negócio começa a ficar confuso, começa a ficar complicado, tá? Mas o ideal é isso, que você conheça o plano de contingência daquela localidade, o plano de contingência da empresa, por exemplo, da empresa aérea, né? Que você tenha ali um mínimo de informações para poder, para não ficar... Porque no meio da tua escuta, alguém vai te fazer uma pergunta. Ela pode te fazer uma pergunta, né? Do que eu tenho direito, de onde é que eu posso buscar uma ajuda específica, eu estou 2 dias desabrigada, onde é que eu vou? E você precisa ser capaz de, se não souber responder, saber aonde buscar essa informação para oferecer para a pessoa, né? Mas é isso, assim. Então, eticamente temos a obrigação, mas eticamente também não podemos estar ali naquele cenário sem o mínimo de consciência, né, se a gente vai conseguir efetivamente ajudar ou não. Mas que bom que você está bem, Dani. Pelo amor de Deus, que susto. E eu depois fico pensando assim, nossa, poderia ter ficado qualquer coisa, né? Acontecido qualquer coisa, mas foi. E pior que eu nem associei, porque eu estava te acompanhando no Instagram e eu falei, gente, que chique, que legal, a Dani está no Marrocos. E depois nem associei que você poderia ainda estar lá. Meu Deus, que horrível.
E aí Ah, eu trouxe aqui uma tabela que está nesse livro, né? Que é uma tabela tá aqui direitinho, uma referência. É um manual, né, do Centro de Saúde Mental de Nova Gales do Sul, onde estão discriminadas aí algumas das reações mais frequentes que são observadas nessas populações que foram expostas. Mas vejam, né? É um documento de um outro lugar, de um outro país. A gente é muito empobrecido na produção de ciência em torno desse assunto, né? Então, quais são as reações emocionais mais frequentes? Medo, e aí como é que eu acho bem interessante, porque eles vão trazer as reações emocionais, as reações cognitivas, as reações físicas e as reações interpessoais. Nem todo mundo vai viver tudo isso, tá? Só que muitas vezes a gente, né, acha que o sofrimento aí diante do luto, da perda, a reação diante do luto, da perda, do desastre, da emergência, ele está só no campo das reações emocionais. Então, a gente fica esperando enxergar as reações emocionais. Quando a gente não enxerga as reações emocionais, a gente esquece que existem tantas outras. As cognitivas, as físicas, as interpessoais. E aí a gente avalia aquela pessoa como uma pessoa que está bem diante do que aconteceu. E não necessariamente está. Então, essa tabela é bem interessante para a gente observar a gama de emoções e a gama de reações, tá? Que são possíveis de se ter diante, né? Como alguém que foi exposto a uma situação emergencial, a uma situação traumática, e aí naqueles diferentes níveis, né? Obviamente a intensidade vai variar de acordo com os diferentes níveis. Então, por exemplo, dor de cabeça, náusea, é uma reação física, inclusive, que a maioria de nós sente depois de assistir uma notícia que foi extremamente mobilizadora. Eu faço uma enxaqueca fácil, assim, né? Quando eu recebo aí alguma coisa que, do ponto de vista emocional, me mobiliza demais. Então, a gente precisa estar atento. Eu mesma ficava com enxaqueca frequentemente quando eu ia oferecer o suporte, nas situações de emergência, frequentemente. Uma vez eu estava fora totalmente do meu período de menstruar e eu menstruei. E foi uma das situações emergenciais mais, mais mobilizantes para mim, né? E eu estava sozinha e eu estava responsável por um grupo de psicólogas que não tinham nenhuma experiência, então eu tinha que estar lhe dando suporte, ao mesmo tempo tinha que estar ensinando elas a fazer o negócio, e aí elas também muito mobilizadas, me demandando. Gente, eu sei que no final do dia eu apaguei, assim, apaguei que eu não lembro, eu apaguei de roupa, apaguei, tipo assim, parecia uma bêbada, pessoa que bebeu e que não lembra. Eu tive uma... Acho que não foi nem no final do dia, não, pior, eu acho que foi no meio do dia. Foi um intervalo que a gente fez, eu lembro que eu apaguei, elas tiveram que me acordar. E quando eu acordar porque tinha outra coisa para fazer, quando eu acordei, eu estava menstruada. Então, ali eu entendi que, por exemplo, eu tinha que ligar e pedir reforço. Eu tinha que ligar e pedir para ser substituído, porque eu já não estava mais dando conta de estar ali. Né? Então, são reações que não são óbvias diante da exposição ao evento, né? Mas como parte da equipe, eu não era exatamente uma equipe de resgate, mas eu estava ali oferecendo esses primeiros socorros psicológicos, então, como parte da equipe que estava dando esse suporte, eu precisava também saber reconhecer essas reações à exposição em mim. E eu entendi que eu não eu estava vindo também de uma sequência de acidentes, porque acabava que só tinham 4 pessoas que fizeram o curso, né, na época. Uma decidiu que não ia trabalhar de forma nenhuma, a outra passou num outro concurso, foi embora, e ficamos 2. Para dar conta de tudo que acontecia o tempo inteiro ali, de quando a Força Aérea era acionada. Então, eu estava sobrecarregada, né? E aí foi um momento que eu precisei entender que mais pessoas tinham que ser capacitadas, que eu tinha que passar aquele bastão mais vezes, apesar de toda a minha vontade de atuar, tá? Então, essa aqui é interessante para vocês terem uma noção da gama de coisas que podem aparecer como sintomas reativos aí, né? E que é esperado. Acima de qualquer coisa é esperado. É esperado distúrbio de sono, é esperado dor corporal, é esperado aumento de conflitos familiares, né? É esperado
culpabilização, uma sensação de desamparo, náusea, maior suscetibilidade a doenças, tudo isso é esperado e já foi mapeado como reação frequente observada nas populações expostas, tá? A Emily está perguntando, peraí, antes disso. Geralmente a Defesa Civil tem esses planos organizados? Normalmente sim. Ela tem os planos de contingência para as emergências mais comuns. Então, por exemplo, a Defesa Civil do Rio, ela normalmente está preparada, tem um plano de contingência para e um plano para as enchentes, né? As enchentes, os deslizamentos de terra, porque é o que de fato mais acontece naquela região. Só que o que acontece? Às vezes não existe protocolo, porque aquilo nunca aconteceu. Né? Então, na pandemia, esse plano de contingência ele foi sendo construído por cada estado. Tá? Então, por isso que a gente teve toda a confusão que a gente teve. A gente tinha um governo federal que centralizou algumas coisas, mas demorou a engrenar para centralizar outras, né? Nem vou entrar aqui nos aspectos, né, da minha crítica pessoal à gestão da pandemia, mas sendo bem objetiva em relação a uma análise mais objetiva. O governo federal demorou a assumir a centralidade dessas ações, o Ministério da Saúde também, né? E aí cada estado ele foi construindo, trocando a roda com o carro andando, né? E tudo bem, porque assim, eu nem sei como poderia ser tão diferente, tá, gente? Sendo bem honesta, porque a gente nunca tinha vivido uma situação de pandemia. Então, não existia um protocolo claro para isso. Então, assim, se você pegar hoje a Defesa Civil do Rio, ela está muito mais estruturada para as emergências e desastres do que ela estava há um tempo atrás, quando essas coisas todas começaram a acontecer, né? Então, por exemplo, eu imagino que nos países onde existe terremoto, existam planos de contingência melhor estruturados para lidar com a situação do terremoto. E por aí vai, tá? As organizações, em tese não, é obrigatório. Todas as companhias aéreas, elas têm um plano de contingência. Elas têm são obrigadas a ter um plano de prevenção e elas são obrigadas a ter um plano de contingência se, de fato, aconteceu o acidente, quem vai ser acionado, quem é que vai oferecer o suporte psicológico, inclusive as empresas aéreas contratam, tá? Muitos psicólogos para oferecer esse tipo de suporte. Normalmente elas não têm esses profissionais, e aí a gente tem empresas, consultorias, né, que já são especializadas, de psicólogos que são especializadas na oferta desse serviço. As companhias aéreas já sabem quem são e contratam essas pessoas, tem uma verba específica para isso, tá? Mas teoricamente somos obrigados a ter. E eu vou mostrar um documento que nós temos que foi organizado pelo Conselho Federal, em parceria com outras entidades, que é um documento bem interessante da gente saber, da gente ler, da gente conhecer, né? Porque ajuda aí para quem quiser, inclusive, ser voluntário numa situação como essa. Deixa eu ler aqui. A Chiara falou, aqui em Caxias do Sul, os psicólogos do LUSP criamos o suporte psicológico na época da pandemia, SOS despedidas para familiares que perderam pessoas pela Covid. E agora elas estão aqui na cidade do Rio Grande do Sul, atingidas pelas inundações. Temos aqui a instrumentalização para o luto e perdas, isso dá minimamente um norte quando estamos frente à crise, mas quando estamos lá com eles é bem puxado, ficamos mal mesmo, é importante ouvir essa experiência. Que bom. A Camila, ela tem formação em tanatologia, bacana. E é interessante a gente se conhecer, gente, é interessante, eu estou achando ótimo que vocês conversem aí, que vocês se conheçam e que saibam quem vocês podem acessar, né? Eu já falei aqui a Lu, que é uma colega da gente, que está aqui na formação também, quando ela foi atender um caso específico, né, de um casal que ficou com a tutela, com a tutela de 2 crianças cujos pais morreram no acidente, né, e isso se configura uma situação de emergência. Ela veio buscar a supervisão comigo, né, para ver como é que ela poderia conduzir essa situação, e é importante a gente ter esses contatos, saber quem é que a gente pode, de alguma forma, pedir ajuda, tá? A gente nunca deve ir só na força da boa vontade, principalmente considerando a posição que a gente ocupa, tá? Eu sei que muita gente fica... Eu mesma sou uma pessoa que sempre quis ajudar, mas essas situações sempre me mobilizaram no sentido de que eu preciso fazer alguma coisa com isso, só que para fazer alguma coisa com isso de uma forma bacana, né, até para eu conseguir avaliar todas essas reações, entender em que ponto aquela pessoa está, se eu preciso fazer um encaminhamento mais específico,
Tem uma série de outros conhecimentos que a gente precisa ter. Bom, e aí a gente tem uma variação também, né, dessa tabela, de acordo com a faixa etária. Tá? Então, é legal que essa é uma tabela que vai apresentar, né, primeiro, quais são essas reações mais frequentes, e essa tabela que vai discriminar um pouco essas reações por idade. Tá? E aí eu repito, não é para ser uma coisa engessada, não é para a gente ficar buscando necessariamente isso, né, em todo mundo que foi exposto, mas a gente saber que existe essa possibilidade, né, e como que essas reações elas variam, né, se apresentam para uma criança, para um adolescente, para um adulto, para um idoso. Então, por exemplo, para a criança, né, pode ser que ela passe a ter a questão do medo, né? Ela passe a ter medo de novas situações, medo de escuro de animais. No adolescente, o que a gente vê com mais frequente? Distúrbio do sono, uma postura mais revoltada, né? mais reativa, no sentido da inconformidade. Nos adultos, né? Envolvimento, uma certa dispersão, e aí uma busca por distração, né? Se envolvendo em várias atividades. Para o idoso, como é que isso se apresenta, como é que essas reações se apresentam. Então, essas duas tabelas aqui eu acho bem interessante para a gente ter, né? Inclusive dentro do trabalho de orientação parental. Eu gosto sempre de perguntar, uma pergunta que eu passei a incluir. Esses slides eles vão estar disponíveis na gravação da aula, tá? Normalmente a gente ainda não conseguiu. É um sonho meu e da Fabiana que a gente consiga padronizar todos os slides e poder disponibilizá-los para você, mas é alguma coisa que a gente ainda não conseguiu fazer do jeitinho que a gente gostaria, mas eles vão estar disponíveis aqui na gravação da aula. E aí é bem interessante, é uma pergunta que eu passei a introduzir, né, no contexto da orientação parental, não para todo mundo, tá? Obviamente, porque dependendo da demanda, não faz sentido eu fazer esse tipo de pergunta, né? Mas quando a gente tem, assim, quando os pais trazem para mim, aconteceu porque eu estou te procurando, porque o fulaninho sempre foi de tal forma e agora ele mudou radicalmente o comportamento. Eu sempre vou buscar entender, né, o que aconteceu antes e o que aconteceu agora. Não com uma pergunta direta, porque às vezes a gente fala assim, se aconteceu alguma coisa grave, se alguma coisa passou por alguma perda, os pais vão falar que não. E por que eles falam que não? Porque eles vão falar a partir da perspectiva deles do que seja uma perda, do que seja uma transformação radical. Então, normalmente, eu pergunto, o que mudou? Descreve para mim o que mudou na rotina, descreve para mim o que mudou. Então, teve uma mãe que eu lembro que ela trouxe um caso da criança, durante a pandemia, né? A criança passou a segurar muito, acho que de incompreto, né? A criança passou a segurar muito as fezes, e aí acabava se sujando toda, né? E aí, nesse primeiro momento, ela traz como uma coisa que aconteceu do nada, né? Que a criança mudou, sempre fez, uma criança de 5 anos, já estava desfraldada, tudo lindo, maravilhoso, de repente, passou a ter incompreto. E aí eu fiz exatamente essa pergunta, né? Eu falei assim, mas para mim, o que aconteceu, né? Assim, quando começou isso, já que foi uma coisa do nada, né? Normalmente eles têm um marco daquilo. Então, um pouquinho qual era o contexto quando isso, de vocês, familiar, né? O que estava acontecendo na escola, né? Para além da pandemia, que já tinha pandemia de pano de fundo, que já era motivo suficiente, né? E aí essa mãe começa a me descrever que exatamente por conta da pandemia, os dois eram profissionais autônomos, acho que eram dentistas, enfim, profissionais de saúde. E eles se mudaram, né, da cidade onde eles moravam para ir para casa, para ficar todo mundo junto, a família toda junta na casa dos avós. Né? Então, ela foi para casa da mãe dela, a irmã dela também foi para lá, os cunhados, os genros, né? Enfim, todo mundo foi morar na casa dessa avó materna, inclusive a criança. Então, a criança foi retirada de casa, foi retirada, né, do convívio mínimo ali dos coleguinhas e das coisas dela. Bastasse isso, essa criança, esse pai, com quem essa criança tinha uma relação de apego importante, esse pai decide que, olha, não dá para a gente ficar muito tempo nessa situação de isolamento, eu preciso voltar a trabalhar. Aí esse pai começa a trabalhar numa cidade próxima, onde ele tinha consultório.
Então, ele passa a ficar fora a semana inteira, né? E só vira aos finais de semana. Depois, essa mãe também começa a fazer isso. Ela começa a ficar fora a semana inteira para trabalhar e essa criança a semana inteira com os avós, com a tia, né, com outros modelos ali de educação, com os primos, e aí essa criança, do nada, começa a ter encompressa. Então, percebe? A gente precisa entender porque normalmente essas reações, né, que são muito diferentes. Uma coisa é uma criança que vem, uma criança que já é um pouco mais reativa, já é um pouco mais birrenta, já apresentava, né, questões de comportamentais específicas e que aquilo se intensificou. Outra coisa é aquela criança que vem normal, né, que vem ali num contínuo e, de repente, aparentemente, ela passa a reagir, a se comportar de uma outra forma. Então, a gente precisa entender o que emergência, né, fez parte da vida daquela criança. E muitas vezes os pais, se você perguntar se aconteceu uma emergência, se teve uma perda, se teve uma mudança brusca, eles vão falar que não. Porque na cabeça deles, por exemplo, desses pais, fez todo sentido aquilo que eles fizeram, sair de casa. E aí eu perguntei, em algum momento vocês informaram a ele, né? Vocês, vocês deram alguma previsibilidade para ele? Vocês falaram que ia fazer isso? Não. Eles pegaram a criança, se a criança dormiu um dia em casa, no dia seguinte ela estava na outra casa. E estava nessa outra casa para sempre. Né? Estava nessa outra casa durante meses. Depois, na semana seguinte, no mês seguinte, o pai passa a ficar fora uma semana. Aí, no outro mês, a mãe passa, todos os dois passam a ficar fora a semana inteira. E nem nada foi comunicado para essa criança. Então, para esta criança, tudo isso foi vivido como uma situação emergencial. Zero previsibilidade. De repente, eu estou na minha casa, de repente eu não estou, de repente meu pai não está mais aqui, de repente minha mãe não está mais aqui. Putz, que lugar, que o mundo não é muito seguro. Né? E aí ela começa a ter alguma tentativa de controle, né? Ela passou a controlar as próprias fezes e a coisa foi evoluindo, tá? Então, isso aqui é interessante vocês terem para entenderem aí como é que cada faixa etária pode manifestar aí o estresse que está vivendo. Aqui. Voltei, né? Tá. E aí, assim, gente, o que é importante vocês entenderem? A maior parte da população, ela pode, né, apresentar toda aquela sintomatologia ali das tarefas, mas ela vai apresentar uma diminuição gradativa desses sintomas após a exposição ao vento. Então, ao longo do tempo, a ideia é que, né, esses sintomas eles comecem a diminuir em frequência e intensidade, e isso vai acontecer meio que naturalmente para a maioria de nós. Os primeiros cuidados psicológicos servem exatamente para a gente garantir isso aqui, para a gente tentar garantir isso aqui, uma remissão gradual desses sintomas, tá? Mas, em alguns casos, eles podem perdurar, sim, e aí a gente, por exemplo, vai ter o transtorno de estresse pós-traumático, que é o que eu falei para vocês. Eu ia já começar a falar do TEPT hoje, mas como eu quero falar do TEPT de uma forma geral, do TEPT em crianças, porque eles têm, né, nos idosos, têm manifestações típicas diferentes, eu preferi fechar essa ideia dos primeiros cuidados psicológicos, né, fechar essa ideia, não fechar, mas porque aqui eu não estou dando um curso de capacitação, tá, gente? Apesar de serem 5 aulas, é uma introdução ao tema. Né, apesar Então, eu queria fechar um pouquinho essa ideia, trazer o conceito de primeiros cuidados, trazer essa ideia, né, de que mesmo a gente falando em primeiros cuidados psicológicos, existe um tipo de capacitação, existe a necessidade de uma avaliação, né? Existe uma necessidade de avaliação do risco psíquico, existe uma necessidade de conhecimento dos diversos planos de contingência e das orientações gerais para a nossa categoria, tá? E queria, né, que vocês entendessem que a ideia dos primeiros cuidados psicológicos não é acabar com o sofrimento, não é resolver a questão, é exatamente evitar ou garantir ou ajudar, né, que haja uma remissão gradativa desses sintomas e impedir, né, evitar que eles evoluam, por exemplo, para um quadro de um transtorno mais grave, como o TEPT, tá? Lembrando que, por exemplo, os profissionais de resgate, eles são fortes candidatos ao TEPT, tá? Não é só
não são só as vítimas. Os profissionais de resgate, é muito comum que eles desenvolvam o TEPT, tanto não só pela exposição intensa a um determinado contexto de acidente, mas também por essa exposição constante, né? Porque aquilo faz parte do trabalho deles. Então, ver, né, pessoas mortas, ver pessoas com os corpos mutilados, enfim, e uma série de outras condições, às vezes o resgate de crianças, né? Enfim, tudo isso é muito, muito mobilizador. Vai somando camadas de vulnerabilidade aí para o profissional de resgate. Ele aparece, na verdade, os transtornos de uma forma geral, né? Então, transtorno de ansiedade, transtorno de... Muitas vezes, o evento traumático, ele é o grande precipitador, né? Ele é aquele fator ambiental que vai virar a chavinha do gene, né? Daquilo que já estava lá. Então, daquilo que já estava lá, que já podia acontecer, mas que até então não havia se manifestado, né? A situação traumática, ela é ela pode funcionar como um grande gatilho para uma série de transtornos de humor, né? Principalmente. Transtorno de personalidade não, porque a gente já está falando ali de uma pessoa que tem um modo de funcionamento já desde muito cedo, né? Mas esses transtornos, sim. Então, a gente fala mais do TEPT porque o TEPT ele tem essa relação, como é um evento extremamente estressor, né? E todo mundo que é exposto passa de alguma maneira pelo estresse agudo, pode ser que esse estresse agudo, esses sintomas de estresse agudo não diminuam, né? Que eles permaneçam. Então, né, eu vou falar melhor do TEPT na próxima aula, mas quais são esses sintomas? Por exemplo, de ficar revendo cenas, né? Revivendo aquelas cenas. Então, sentir o cheiro, não conseguir passar um determinado lugar. Tudo isso é muito normal, mas é esperado que isso vá diminuindo ao longo do tempo. Quando não diminui, a gente começa a se preocupar, mas também é muito comum o TEPT vir com comorbidades, né? Considerando que aí a gente tem uma grande possibilidade de gatilhos para outros transtornos mentais. E os primeiros socorros psicológicos também, de alguma maneira, eles visam evitar isso, evitar a expressão aí, a expressão desse gene poderia estar até então adormecido, mas é uma pergunta interessante. E aí, antes de eu abrir para a discussão, eu só quero mostrar aqui para vocês, que eu deixei aqui para o final, mas eu já quero mostrar agora. Esse é o que a gente tem, tá? De documento, vocês conseguem acessar na internet, que é um documento do Conselho Federal de Psicologia, junto com os conselhos regionais, que são as referências técnicas para atuação de psicólogos na gestão integral de riscos, emergências e desastres. Esse é o único documento que a gente tem, tá? Eu queria abrir ele rapidinho com vocês aqui. Deixa eu tirar essa tela aqui, poder abrir a outra. Eu sendo eu, né? Deixa eu abrir aqui. Esses documentos todos eu vou disponibilizar a gente vai disponibilizar na plataforma para vocês, tá? Achei que eu tinha deixado na área de trabalho para facilitar, esqueci.
Hum. Estão vendo, eu acho, né? Aqui, ó. Então, a gente tem esse documento, que foi feito pelos conselhos, pelo Conselho Federal, conselhos regionais e o Centro de Referência Técnica em Psicologia de Políticas Públicas. Ele é um documento muito, deixa eu passar aqui rapidinho, bem completo, tá? Que vai conceituar e que aqui no final, ó, vai trazer muita coisa, tá bem, ele é bem, bem completo, tá? Aí aqui, ó, se quero chegar. Você estava falando de plano de contingência? Deixa eu dar um acho aqui, vocês vão entender. Ah, não, tem a apresentação tá diferente. Puxa, né? Melhor eu procurar sem perturbar vocês. Enquanto isso, gente, vocês podem dizer o que vocês... Se tem alguma dúvida, o que vocês queriam comentar, enquanto eu acho a parte que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, eu queria mostrar que o documento é gigante, ou seja, vocês, né, é interessante ter uma lida, que é o que a gente tem hoje de referência técnica do Conselho. Ah, então, te diz exatamente o que fazer? Não, mas já te dá realmente uma diretriz, né? Porque o que fazer vai depender muito também do acidente, da emergência, da característica do desastre e do plano de contingência para aquela situação. Então, não bastavam as minhas boas intenções e meu conhecimento para o trabalho aqui em relação à pandemia. Eu precisei conhecer o plano de contingência, precisei me reportar, né, entender o que os órgãos, né, as autoridades locais estavam recomendando, porque eu não poderia, por mais que eu discordasse, eu não poderia fazer nada muito diferente daqui. Ah, tá, era aqui mesmo. Eu já tinha achado o negócio, agora deixa eu mostrar para vocês. Essa parte aqui é uma parte interessante. Com base nos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Políticas Públicas. Aqui. Com base nos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Políticas Públicas, o grupo de trabalho, enfim, adapta-se algumas contribuições específicas da psicologia para o eixo de prevenção, mitigação e preparação. Então, aqui, né, como eu falei, ó, por exemplo, a gente deve se integrar aos programas já existentes, né, para a gente inventar uma atuação no município, considerando a gestão dos aspectos psicossociais das populações em situações de risco, realizar capacitação das equipes sobre gerenciamento de abrigo, proteção e populações vulneráveis, primeiros cuidados psicológicos, né, que é uma recomendação da Organização Pan-Americana de Assistência e Saúde. Destacar aqui, ó. Integrar informações junto aos coordenadores dos serviços de assistência social e saúde. Então, é um trabalho que exige uma atuação multidisciplinar. Atualizar anualmente é uma coisa que a gente não faz e que seria super importante a gente fazer. Eu acabo fazendo isso mais no privado, porque hoje eu não estou mais na área de atuação em emergência e desastres, mas eu trouxe essa prática comigo, né? Atualizar anualmente lista de serviços públicos e organizações que estejam atuando no território. Então, para onde a gente pode direcionar essas pessoas, né? Porque, eventualmente, por exemplo, na pandemia, às vezes a pessoa ligava ali para falar. Porque o que aconteceu no contexto da pandemia? As pessoas não falavam, não ligavam só para falar de que alguém tinha morrido, ou que estavam super preocupados porque o parente estava internado e não recebia informação. Mulheres ligavam para falar que estavam sofrendo violência doméstica. Porque violência doméstica foi algo que se intensificou absurdamente durante a pandemia. Mulheres, crianças e adolescentes foram consideradas as populações mais vulneráveis, né,
na pandemia, principalmente no quesito violência. Então, muitas mulheres ligavam para dizer: olha, eu não aguento mais, eu não posso sair de casa, eu não posso procurar nenhum órgão, eu estou apanhando noite e dia, o que que eu faço? Né? E aí, o que que a gente faz? A gente precisa ter mapeado quais são os centros de assistência, por exemplo, à mulher, os órgãos de combate à violência, né? Para além de dizer dessa mulher, para essa mulher denunciar, porque muitas vezes essa mulher queria fugir de casa, ela precisava ir para algum lugar. Mas ela ia para onde? Porque ela não podia ir para casa da mãe dela, que era uma idosa e que podia ser contaminada pela Covid, né? Ela queria fugir com o filho, ela queria ir para um programa de assistência à testemunha, sei lá, né? Porque ela já tinha denunciado aquele homem várias vezes, ele estava insistindo em se aproximar. Enfim, então, tinham outras questões psicossociais que eclodiram nesse contexto emergencial da pandemia. Então, eu preciso saber que serviços públicos e organizações que estão atuando ali, que eu posso fazer o encaminhamento daquela pessoa, tá? Então, aqui a gente tem algumas, né, diretrizes que são importantes. A gente vai disponibilizar esse documento para vocês na plataforma junto com essa aula de hoje, tá? Pode falar, Mara. Seu áudio está fechado. Está me ouvindo agora? Tô. Tá. Eu queria falar sobre a experiência na história da pandemia. Na época, eu atendia crianças, né? E o que aconteceu com a pandemia? Ninguém mais foi para o consultório, eu tive que parar de trabalhar e tal, mas o que aconteceu? As mães dos meus clientes começaram a me procurar em desespero total, porque não sabia como lidar com a questão da Covid com as crianças, não sabia o que fazer. O medo era, assim, dominante, porque as pessoas tinham medo de tudo, até de abrir a janela. E ninguém tinha muita experiência dessa história. Então, a gente teve que emprestar um cérebro racional para poder ajudar. Eu cheguei a determinado momento a ensinar uma mãe a fazer arroz, porque ela não tinha o que comer em casa, embora tivesse o ingrediente, ela não sabia fazer. Isso que você E a fez empregada... foi a prestação de primeiros cuidados psicológicos. Pois Apesar de é. uma coisa extrema, porque quando a gente está falando de primeiros cuidados psicológicos, a gente está falando de uma ajuda concreta, de uma ajuda Sim, objetiva, de uma ajuda emergencial, de fato. exatamente. Né? Então, gente, mas cabe ao psicólogo ensinar a fazer arroz? Depende. Se o psicólogo não souber, aí vai ter problema. Olha, Mas, mães que estavam sozinhas, que não têm família, não têm rede de apoio, não sim, tinha ninguém, um filho de 5 anos, é, ela dispensou a empregada e tinha medo de pedir comida e alguém trazer a comida da rua. Então, você não tem outra alternativa a não ser falar: vou primeiro para o básico. Ela Eu até acho, hoje me liga e diz: a melhor coisa que aconteceu na minha vida na pandemia foi você me ensinar a fazer arroz. e eu acho interessante isso que você Foi está um alívio trazendo. assim muito muito grande e foi uma imagino. experiência incrível na minha vida com essa pandemia, porque tinha que lidar com as crianças. Ele não quer usar máscara. Aí eu lembrava que o herói dele era o Homem-Aranha. Aí a gente, no vídeo, eu ajudava a mãe a desenhar a máscara do Homem-Aranha, sabe? Foi assim, riquíssimo. Embora a pandemia tivesse sido uma coisa muito negativa para todos nós na nossa vida, eu tive uma experiência assim, muito rica, muito maravilhosa, sabe? E tentei ajudar. E teve uma mãe que disse para mim: se eu adoecer, como é que eu vou fazer com meu filho? Não tem ninguém. Eu falei: pode deixar que a gente resolve. A minha mãe estava acamada, tinha enfermeira. Eu falei: eu empresto uma enfermeira para você, ele vai cuidar dele. Ou então a gente pega ele e traz para minha casa. Era tudo assim, tudo para as pessoas se acalmarem, sabe? E foi muito rico, muito bonito. Até hoje a gente acabou
estreitando muitos laços, e depois, quando Mara, terminou a volteria, acabou que a gente voltou à questão terapêutica das crianças, mas foi assim, é, é, uma proximidade dos pais que eu tive nessa experiência muito grande e que ajudou depois na continuidade da terapia, sim, de forma rica. E eu acho que foi depois que eu ouvi vocês falando no Instagram sobre orientação parental, eu me interessei porque eu tinha mais ou menos vivido uma experiência assim, sem saber, né? Sim, esse é que é o sim. Sem problema. conhecimento. Vocês estão me ouvindo? Sim, Estou. Tá? Eu acho interessante a Mara trazer esse assunto, né? E a Fabrícia confirmar ela. Você deu uma ajuda concreta. Isso é um atendimento emergencial, né? Isso é um atendimento psicológico emergencial. Porque às vezes a gente fica muito, e eu tenho falado, tenho pensado muito nisso, né? O quanto que a gente, principalmente no começo de carreira, às vezes a gente leva isso para a vida inteira, né? Profissional dentro da clínica da psicologia, né? A gente fica muito presa às amarras da formação que a gente fez, né? Daquilo que o supervisor, né? Daquilo que o nosso mestre, aquela pessoa que nos formou, disse, né? Então, não pode falar com os pais, não pode evoluir muito a conversa com os pais na porta do consultório, né? E a gente leva aquilo a ferro e fogo para o resto da nossa vida profissional sem um olhar crítico sobre aquilo, né? Eu estava conversando isso outro dia com uma psicóloga, uma amiga minha, ela falou, né, eu lembro muito, né, na época que ela fez um doutorado, ela falou, eu lembro muito em que os deverias ali e que, né, assim, não deixa ele te chamar de tia de jeito nenhum, a criança não pode chamar de tia, né? Ela falou, Fabiana, dependendo da criança, isso passa despercebido, né? E antes eu ficava muito presa, dava o limite, eu falava que não. Então, é interessante a gente pensar isso, né? Porque se é uma pessoa extremamente amarrada naquelas regras e deverias, né, esquece um pouco esse atendimento, que é um atendimento humanizado, um atendimento ali emergencial, de fato, e eu não estou dizendo que a gente, obviamente, vai sair da nossa função, né? Mas a gente estava diante de uma necessidade causada por sofrimento É. fisiológico, né? A própria questão da fome, e um sofrimento psíquico, da incapacidade dela de poder, né, alimentar ela e a própria família. Então, é só um pouquinho da gente pensar fora da caixinha, né? exato. E quando a gente está falando de situações emergenciais, a gente vai precisar pensar fora da caixinha. Claro que a Fabrícia está aqui, né, discorrendo sobre uma técnica, né, envolvida, né? Mas a gente lembrar que dentro desta técnica, né, a gente vai falar de ajudas concretas, de atendimentos de acordo com a necessidade. E às vezes isso vai incluir sair da caixinha, aquela Exato. caixinha que nos colocaram lá na nossa formação. Que a gente está falando exatamente, que a gente fala também em relação ao AP, né, da nossa capacidade criativa. Então, da gente pegar toda a teoria, todo esse conhecimento, todas essas orientações e, de maneira criativa, transformar isso numa intervenção que, de fato, possa amenizar o sofrimento, ou possa, né, porque diante de todo o contexto da pandemia, se a gente consegue tirar de cena um ou mais estressores, a gente já consegue Sim. aumentar, né, a saúde daquele sistema, a gente já consegue facilitar que eles desenvolvam estratégias de enfrentamento, né, e de resiliência para aquela situação. E aí, um outro documento que eu também vou anexar lá, eu vou pedir para o suporte anexar, é essa nota técnica. Lá era um conjunto, né, uma referência técnica, então é um documento maior. E aqui é como se fosse um resumo mais diretivo para nós psicólogos. Então, é a nota técnica sobre essa atuação, né? Aí tem o objetivo, algumas considerações, e aqui a gente tem orientações mais específicas, que ainda não são, né, assim, não deixam a gente pronto, mas deixam a gente com um norte importante. Então, qual é a nossa atuação nesse cenário, qual é o papel do conselho, e o que eu queria destacar aqui, né? O conselho verbal escreve aqui, né, algo que a gente já falou. Cadê?
plano de evacuação. Aqui ele fala que o profissional ele precisa estar integrado ao plano de contingência de proteção e defesa civil, né? Elaborado pelo município, estado, governo federal. Então, isso é importante, isso deixa a gente não pode simplesmente sair fazendo, né? Relembra alguns aspectos do código de ética, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente continua não podendo, né, induzir qualquer pessoa a recorrer aos nossos serviços, não desviar para o serviço particular, né? Se a gente está fazendo ali, precisa ser um atendimento um pouco mais, aí sim, né, um pouco mais filantrópico nesse sentido. A gente não pode induzir a convicções morais, políticas, ideológicas, religiosas. Gente, é muito comum o psicólogo ficar falando de Deus nessas situações, né? Uma coisa é você perguntar se aquela pessoa tem religião, se ela tem uma crença. Outra coisa é você trazer a sua crença e colocar à disposição daquela pessoa. Isso não é ético, né? Enquanto psicólogo, o que você faz como amigo, familiar, é outra história. Como psicólogo, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Então, aqui tem diretrizes mais concretas de como estabelecer contrato inicial, fornecer devolutiva, realização de registros documentais e prontuários, né? Minha sugestão a gente vai disponibilizar isso na plataforma. Na verdade, para quem está aqui, eu já consigo mandar pelo chat. Para o restante que vai assistir gravado, eu vou botar na plataforma. E para a última aula, eu queria sugerir que vocês lessem esse documento. Ele é bem mais curtinho que o outro, são só 9 páginas, para a gente discutir ali na última aula o que vocês acharam, o que vocês concordam, né? A visão crítica de vocês sobre essas notas técnicas, porque são elas que estão regendo o nosso exercício profissional nesse contexto. A questão de sigilo, estágio, supervisor, docência, atividade de pesquisa, enfim, atendimento de crianças, adolescentes vulneráveis. Nesse contexto, a gente precisa estar ciente para a gente não descumprir nenhuma regra ética, tá? O próprio atendimento online, participação na mídia, porque às vezes a mídia nos procura e a gente precisa saber, né, o que dizer, como se posicionar. Essa nota aqui, ela está mais direitinha, tá bom? Deixa eu já passar aqui para vocês. Você consegue esse documento no conselho? Não, na verdade, esse documento está disponível online, mas para facilitar a vida de vocês, Beleza. eu vou botar na plataforma também. Para quem está aqui no grupo, para quem está aqui ao vivo, já consegue pegar o documento que eu estou passando agora. Ok, obrigada. Tá? Só Mas é isso, gente. Enquanto eu mando aqui para vocês, eu vou salvar o documento. Enquanto eu mando aqui para quem está ao vivo, fica tranquilo, quem estiver assistindo a aula gravada, que já vai estar na plataforma esse documento, tá? E aí a minha sugestão, então, é que vocês leiam. Aqui agora, em PDF, vocês já conseguem baixar no chat, acabei de mandar no chat. Então, na nossa última aula, minha sugestão, vocês leiam esse documento para que a gente tenha um tempo de qualidade para discutir essas orientações e como é que a gente adapta de alguma forma isso dentro do consultório individual, dentro da clínica individual, dentro do processo de orientação parental. E aí eu vou falar sobre TEPT e eu não esqueci, sobre algumas estratégias que a gente tem ali de trabalho com grupo, tá? Que é desmobilização, são termos que eu acho que a maioria que são técnicas, assim, mais norte-americanas e, como eu falei, principalmente nos Estados Unidos, ela não esses primeiros socorros psicológicos não são, e até uma atuação continuada não é exclusividade de psicólogos. Então, eles têm um conjunto de técnicas que qualquer pessoa, na verdade, pode ser treinada a desenvolver. Óbvio que para nós eu tenho críticas a isso, mas, né, que é o CIS, a desmobilização, o debriefing. Eu vou explicar melhor isso na última aula, mas vou deixar um tempinho para a gente tentar discutir essa nota técnica. Então, se vocês puderem dar uma lida, seria interessante, que acho que vocês podem aproveitar melhor a aula. Tá bom, gente? Tudo bem? E vou ver o que aconteceu com a aula da semana passada, para ela subir o quanto antes aí na plataforma. Nós já recebemos aqui, eu já recebi aqui o feedback, Fá. Tá. O que aconteceu, gente? A gente está numa mudança da equipe de suporte. Essa é uma mão de obra que é muito difícil
de se manter. Então, a gente está tentando achar alguém que seja boa o suficiente e que se mantenha no cargo de suporte, junto com a Juliana e a equipe dela. Mas a gente teve uma mudança agora, e essa aula entrou um dia antes dessa menina chegar para o time. Então, se perder um pouco no processo, a gente já está colocando lá para vocês assistirem a última aula. Vocês desculpem, mas são problemas que a equipe da Juliana, no geral, em termos de suporte, organização, costuma sempre atender muito bem, mas a gente está com uma dificuldade aí de mão de obra e, enfim, alguns erros vão acontecer. Mas não é o padrão de serviço que a gente quer oferecer para vocês, né? De forma nenhuma. Acaba que a gente cuida mais dessa parte técnica, né? E o suporte cuida mais desses outros aspectos, mas de qualquer forma é o nosso nome e a nossa cara que está aqui. Então, e a gente está com uma dificuldade real de achar profissionais mesmo que compram aquilo que a gente está pedindo para fazer. É um negócio bem difícil desse online, desse digital, mas a gente insiste. Tá? A Fabi está sem áudio, pelo menos para mim. Tô. Ah. Essa área digital tem muita demanda né, de emprego, enfim, e eles ficam um pouquinho aqui, daqui a pouco eles saem. É muito difícil. Mas, enfim, estamos aqui sempre tentando entregar o melhor para vocês, tá? E é isso, gente. Um beijo. Então, até daqui a 2 semanas estaremos novamente fechando esse assunto, né, minha gente? Mas, assim, a gente vai fechar esse assunto e vai trazer também, vocês vão ter uma pausa da gente, que a gente vai trazer aqui alguns convidados para falar de outros temas que são relevantes, pessoas que têm mais competência, né, para falar, tá bom? Beijo, excelente semana. Amanhã temos plantão de dúvidas, tá? Para o pessoal que está na formação, que ainda está com acesso aí. Temos plantão de dúvidas 16 horas com minha pessoa, tá? Não vamos esquecer. E temos Clube do Livro amanhã, estou na dúvida, acho que temos também. Não é amanhã. Não, é na outra. Na outra. Na outra? Então, amanhã temos só plantão, só. Não, Temos um peraí. plantãozinho básico às 16 horas, tá bom? Peraí que eu acho que não, Fá. Não? Não é amanhã não, gente? Também? Dia 10... Não, peraí. Não é mentira minha. Juro que eu olhei esse calendário 5 vezes. Amanhã tem plantão de dúvidas. Amanhã tem plantão. De dúvidas. Tem, com Não, certeza. é porque eu não tinha considerado que eu não estaria aqui no próximo Clube do Livro. Acabei de ver que eu não estarei. É, o Clube do Livro. Hoje, que dia é? Hoje é amanhã é dia plantão. 26. Dia 26. Não, é só o plantão mesmo. É só o plantão. Só Só plantão 4 horas, beleza? Beleza. Então, até amanhã, gente, para quem estiver aqui comigo. Beijão.